Excelente noite a todos. Estamos no nosso novo projeto para 2022. Nesse nosso novo projeto, né, como todos já sabem, nós iremos abordar a questão da representatividade dos povos afro-brasileiros. E hoje o nosso entrevistado é uma pessoa que, além de ser sacerdote de matriz afro-brasileira, ele é uma pessoa que é um ativista social, uma pessoa que é ativista de várias lutas, não só dos povos de matriz afro, como das minorias. É uma pessoa que sempre esteve ao lado do nosso povo e que tem uma grande experiência em relação à situação política que nós brasileiros e nós, principalmente de comunidades tradicionais, temos enfrentado, principalmente nesses últimos 3 anos, na qual nós estamos aí passando por momentos perversos e que daqui a algum tempo os historiadores, quando olharem para esse período do Brasil, com certeza irão fazer observações pertinentes a essa época, não muito boas. É um prazer receber o senhor aqui. O senhor é cofundador do Fórum Nacional das Comunidades Tradicionais de Terreiro do Brasil, uma das pessoas mais atuantes do Brasil, Pai Pedro da Oxum, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um forte abraço a todos. A palavra está com o senhor, a sua bênção, Pai Pedro. Boa noite. Primeiro dizer que é uma satisfação mais uma vez estar com o senhor aí. Quero pedir a bênção de todos e todas. Dizer que esse é um projeto de extrema importância para as comunidades tradicionais de terreiro do Brasil, e de ter representatividade em cantos onde nunca se foi pensado antes. A necessidade de ser e de ter representatividade. Então, os movimentos sociais precisam entender dessa necessidade de ser representado e ter representatividade. Eu sou Pedro de Oxum, eu moro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou do tradicional Batuque, né? A minha nação é o Oiocunjeje. Já sou de santo há 20 anos, sou pronto já há 12, e há pouco tempo tenho o meu governo, porque o meu sacerdote que me fez, ele faleceu, José do Xangô Agodô. Então, meu pai, é uma satisfação conversar com o senhor mais uma vez e falar sobre esse projeto lindo, maravilhoso, que é essa construção desse projeto, né, a longo prazo, 2022, 2024, para que o povo de terreiro, o povo LGBT, o povo negro entenda que precisa estar na política para ter os seus direitos, que é direito constitucional, preservado. Porque há lei, mas essa lei não é cobrada. Então, está na hora de nós entendermos que precisamos fazer com que essa lei se cumpra em toda a sua extensão. Excelente, excelente. Pai Pedro, como o senhor avalia o nosso momento atual da política brasileira e, mais especificamente, em relação às comunidades tradicionais? Falar nessa era de governo, dessa era que acaba tirando direitos, obstruindo lei, projetos que já vêm sendo construídos há tanto tempo, ele é muito delicado. Essa é uma era que deixa a política assombrada, é uma era que os povos tradicionais, povos originários, o índio, quilombolas, têm o seu direito ameaçado. E nós temos que entender que esse direito ele não pode ser. Mas como nós não temos representatividade, Pai Wellington, eles fazem o que fazem porque sabem que nós não temos voz para embargar esses movimentos, inclusive
de retirar direitos já adquiridos em outros governos. O povo precisa entender que ele precisa fazer política, porque é que com política que nós vamos fazer algo para reorganizar todo esse destrabalho que esse governo tem feito até hoje. Não se cita nome de governo porque todo mundo sabe esse lamaçal que está em cima dos povos tradicionais, em cima do povo de santo, em cima dos povos originários, de desconstrução de identidade, de marginalização, e isso só vai ser mudado se nós nos empoderarmos, se nós termos vez e voz nas câmaras municipais, estaduais, no Senado Federal e na Câmara Federal. E quem sabe um dia, se Olodumare, se Oxum e outros orixás nos concedam, termos um presidente que mais uma vez respeite o povo de santo, um povo que representa mais de 70% da comunidade e não se é representado em nenhum momento, não se é respeitado. Então, essa política que estão fazendo hoje é de cerceamento de liberdade. E nós precisamos lutar porque nós vamos perder o nosso direito constitucional de liturgia. Pai Pedro, o senhor acha que essa situação nossa política, né, atual, ela, como o senhor citou aí, apesar de estar, né, previsto na Constituição de 88, onde se prega a igualdade, onde se prega os direitos, né, de liberdade, de laicidade, não só na hora de se professar a fé, como também de escolha sexual, de opção sexual, onde o Supremo Tribunal Federal foi acionado várias vezes, não só na questão nossa do debate religioso, como foi agora recentemente na questão dos povos originários, ou seja, no marco regulatório dos indígenas, como foi no caso do casamento, né, de famílias, né, de relacionamento homoafetivos, enfim. O senhor vê como que o senhor analisa esse momento e como que o senhor tem assim a necessidade de falar assim, olha, o caminho para se dar um basta, ele passa pela política, porque o nosso povo, há muito tempo atrás, vem ouvindo e sempre ouviu dos nossos mais velhos, dos nossos ancestrais, que o nosso lugar não é na política. E isso veio, esse equívoco, né, que a meu ver é um equívoco, veio se passando de geração para geração até chegar no nosso povo. Então é muito comum quando você conversa com um sacerdote ou uma sacerdotisa, eles falarem com você, falar assim, não, eu não me expresso sobre política porque eu acho que o lugar do povo de matriz africana não é na política. O que o senhor pensa sobre isso? Historicamente, Pai Wellington, e a quem nos ouve, nós somos ensinados a não nos envolver porque política e religião até então nunca tinha dado certo. Porque a gente vê as atrocidades que aconteceram, né? Quando as igrejas faziam a caçada às bruxas, qualquer pessoa que não era daquela doutrina, marginalizando, colocando fogo, afogando. E isso tem acontecido nos dias de hoje. E a gente vê que casas de santo, do norte a sul, de leste a oeste, São Paulo, Rio, Porto Alegre, têm sido colocadas fogo, sendo obrigadas a usar seu branco, escondendo a sua fé por medo, abandonando a sua fé por medo da morte, por medo da morte. E nós, como fomos ensinados e somos ensinados historicamente de não nos envolver pelas antigas casas, nós não entendemos o que é política. E política é um ato de resistência a leis de um grupo de pessoas que querem fazer de seu benefício. E como é que a gente faz isso? Tendo representatividade. Eu só posso ser representado por alguém que sente a mesma coisa que eu.
Eu vou dar um exemplo aqui entre eu e o senhor. Eu sou LGBTQI. Se o senhor não consegue fazer um projeto que me atenda na minha essência, na minha identidade, quem sabe fazer sou eu. Um projeto de lei que vai beneficiar uma mulher, não pode ser um homem que faça aquilo. Porque o homem não sabe as necessidades que aquela mulher, as dificuldades que aquela mulher tem no seu dia a dia. Então, é isso que o nosso povo tem que pensar. E quando a gente fala sobre a sexualidade ou sobre a homossexualidade, nós temos que entender duas coisas que é extremamente importante. A primeira é que nunca foi opção sexual. Eu não optei em ser. Eu nunca foi uma escolha minha. É uma identidade que nasceu comigo. Então, neste momento, a minha condição sexual é homossexual. Porque eu acredito, pai, que nenhum homem, nenhuma mulher gostaria, sai na rua dizendo que é gay, lésbica, bissexual, para ficar apanhando, com medo, ou levando ofensa, que nem em São Paulo, muitas vezes levando pedrada. O senhor entendeu essa diferença? E o segundo ponto, que é extremamente importante para nós entendermos da necessidade de política, é que só com política nós vamos trazer infraestrutura para o terreiro, nós vamos trazer igualdade para um pai de santo que trabalha durante 50, 60, 70 anos à frente de um terreiro e muitas vezes não tem o seu direito previdenciário garantido. Não temos na nossa periferia uma saúde digna para o povo, não temos saneamento básico, nós não temos luz, nós não temos nem educação. Porque a melhor forma de nós doutrinarmos uma nação é sem educação. A educação transforma. E quando a gente fala educação, é respeitar leis que inclusive protegem pessoas que têm intolerância alimentar, que para nós não é intolerância alimentar, né? Para nós é quisila, da comida a gente não pode comer, e a grande maioria dos professores hoje, que são de outra religião, ou na verdade pentecostais, não fazem o que a lei manda, dá a opção, né? Porque na verdade não tem nem opção, as pessoas estão comendo bolacha e leite quando tem. Então, a base disso que eu respondo a sua pergunta. Nós temos que ter uma transformação política interna, e essa discussão ela tem que ser gerada dentro das terreiras para trazer para as comunidades a necessidade de trazer a política para dentro do terreiro. Excelente. Em relação ao nosso povo, o senhor acha que a dispersão, ou seja, o nosso povo geralmente não se aglutina, não se junta em um movimento só. Ou seja, o nosso povo ele está disperso em vários movimentos e, por consequência, em vários partidos. E nós estamos vendo aí mais uma jogada, né, da turma da direita, aonde nós teremos a federalização. O que é isso? Basicamente, né, em palavras toscas, nós iremos aí juntar os 35 atuais partidos do Brasil e provavelmente, se ficar com essa federalização, vão ficar 2 ou 3. Por quê? Justamente pelo coeficiente de 2% dos votos válidos em cada unidade da federação. Ou seja, não basta mais uma cláusula de barreira para que o partido se tenha não só o direito ao fundo partidário, bem como ao direito ao espaço de televisão e rádio, né, na propaganda eleitoral, terá que ter 2% dos votos válidos em cada estado. E isso aí vai forçar muito partido, inclusive partidos onde já tiveram até presidente da República, a se federalizar, ou seja, se juntar com outros partidos para conseguir essa cláusula de barreira impeditiva, que é a cláusula do voto. Aí fica a minha pergunta ao senhor. O senhor acha que o nosso povo, com essa federalização, ou seja,
vai se diminuir o espaço político, porque, obviamente, os partidos políticos vão diminuir. O nosso povo, que já é disperso, ou seja, cada um, né, geralmente está em um partido e etc e tal, vai ganhar ou vai perder com essa federalização? E por quê? Primeiro, pai, eu vou falar sobre assuntos que é de extrema importância e nós entendermos. Quando nós abandonamos porque o povo de Santo, ele luta por uma causa, ele nunca lutou por um partido. Os partidos, eles se denominaram detentores de um determinado segmento, marginalizando, por exemplo, quem está no partido de direita. Quando o senhor é marginalizado, o senhor é considerado ruim. E aí as pessoas não vão para os partidos de direita, e quando vão, elas se sentem acuadas de não se manifestar como religiosos de tradição, sendo de Umbanda, Quimbanda, Espiritismo, Candomblé, Batuque, Quiterecô, Almas de Angola, e eles ficam reclusos sem poder manifestar e profetizar sua fé. Quando a maioria ela traz para si a verdade que é defensora de direitos, faz com que esse povo ele se pulverize, não mostrando a sua força. Eu era de um partido de centro-esquerda nas eleições de 2020, e nas eleições de 2020, dentro desse partido, destinado à proteção, à preservação do povo de Santo, com o movimento negro, movimento afro, tudo que eles me puxaram a perna. Na verdade, me passaram a perna. E eu era o único representante negro, LGBT e de Santo, de centro-esquerda. Quando nós marginalizamos quem está na direita, nós estamos dizendo que quem está lá não presta. Então, eu já entro nesse viés aí, que a pessoa tem que estar onde ela se sente bem, mas ela não pode abandonar as suas verdades e as suas raízes, que é defender a tradição. Porque uma coisa é eu mentir para o Wellington, uma coisa é eu mentir para o João, outra coisa é eu mentir para o Orixá. Eu posso estar olhando no seu olho e dizendo assim, ó, não é verdade. E o Orixá está dizendo assim, ó, tu está mentindo e eu sei que é mentira tua. Então, nós temos que entender essa pauta. E quando a gente fala dessa diminuição de partidos, ele vai fazer que aconteça duas coisas. Ou a nossa tradição ela vai simplesmente acabar, a tradição de culto ao Orixá, o Vodunce ou o Inquice, ou nós vamos ter que entender que dentro desse nicho de 3, 4 partidos, a gente vai ter que se entrar em grande massa para ter representatividade. Mas quando o senhor não tem representatividade dentro dos próprios movimentos, e quando eu digo que dificuldade foi de levar pessoas no começo da manifestação aqui em Porto Alegre, contra o abate religioso de uma determinada deputada aqui. Quantas vezes nós conseguimos reunir 10, 30, 50 pai de santo que foi lá na casa do irmão lá vou dar um exemplo agora, de Santa Cruz do Sul, que botaram fogo na casa dele? Nunca, pai. Porque vai e volta que nós falamos anteriormente. Historicamente, nós fomos ensinados a pensar como tribo. A minha tribo, a minha aldeia, a minha casa está segura, o resto da situação, o problema é deles. Mas vai chegar um momento, pai Wellington, que a minha casa queima, a sua casa queima, a casa do irmão queima. Quando chegar na vez daquele que nunca defendeu, não vai ter ninguém para defender ele. Então, esse engessamento da política vai fazer com que se crie grandes volumes de pessoas dentro de um único partido, mas mesmo assim eu sou contra a mono. Eu quero a poli. Eu quero que todos os partidos estejam representados. Hoje eu vou falar por mim, hoje eu estou dentro de um partido de direita. E esse partido de direita me recebeu, pai, com honras e glórias, com flores. Aí a maioria dos que eu converso assim, tá, mas quem sabe agora não chegou a nossa vez de furarmos essa bolha de dentro para fora. Mostrar que lá dentro eles estão errados
e que aqui fora está tentando mostrar um outro mundo que eles não querem aceitar. Então, em relação a esse sobre política, esse engessamento, ele é extremamente perigoso e nós vamos ter que nos moldar pela preservação da tradição, pela preservação da liberdade, porque quando você engessa, você não dá opção. E quando tu não tem opção, tu não sabe o que tu fazer e tu acaba se resguardando para preservar a sua vida. Perfeito. Uma questão que vem aí sendo muito cogitada e vem batendo muito forte são os crimes, né? Eu vou colocar assim de uma forma que aborda a intolerância, que aborda, enfim, todo e qualquer tipo de agressão que nosso povo vem sofrido. Parece que é de forma ordenada, porque nós estamos vendo situações lá em Natal, no Rio Grande do Norte, nós estamos vendo aqui em Belo Horizonte, estamos vendo no Rio de Janeiro, estamos vendo lá em Manaus, estamos vendo aí em Porto Alegre, estamos vendo em Santa Catarina, enfim, no Brasil inteiro. E parece-me que é uma situação coordenada, porque em cada semana a gente vê em um desses estados aí, em todos os estados da federação, uma agressão. Mal o nosso povo se organiza para poder lutar contra uma injustiça, que a outra já surge, já tem notícia de outra. E parece que está virando uma coisa assim comum, porque esses crimes que estão sendo praticados, eles não se conseguem achar o culpado, e quando se acha, quando se identifica o culpado, não se tem punição. O que o senhor acha que está faltando? Será que realmente a questão de ter uma representação nesses municípios, nesses estados e no governo federal, no Congresso Nacional, está fazendo realmente essa diferença? E nós temos vindo, em relação aos ataques que têm acontecido, a gente tem que analisar o antes. O que está se acontecendo agora é reflexo desse governo. Esse governo que não dá visibilidade, que ele tenta destruir, inclusive com a Fundação Palmares, que revogar lutas históricas de nomeação de negros e negras que foram e são importantes para toda a nossa trajetória, dando invisibilidade para quem trabalha, diminuindo movimentos sociais, e isso reflete na sociedade que sempre teve vontade de ser contra e nunca tinham força para falar, e tem esse governo hoje, que para mim é o pior governo que teve em toda a história. Mesmo estando dentro de um partido que apoia ele, eu sou contra ele. Eu disse para o partido, sou contra vocês. Só que quando a gente... eu há 25 anos atrás, eu era evangélico. Eu era neopentecostal. E naquela época, o pastor dizia assim, vamos lá para a praça, vamos lá orar. E eles começaram a plantar uma sementinha. Semana que vem vão de novo. E aquilo começou a se tornar corriqueiro. Lá tem um cara que está sempre ali, sempre investindo. Isso chama-se semente de uma ideia que está acontecendo quase 30 anos depois. A ideia era se elevar ao poder, buscar, através da política, forma de cercear outra forma de pensamento, formas de negligenciar ajuda a outras formas de pensamento, e vai pela fala do presidente da República e diz que ia colocar um ministro terrivelmente evangélico. Se essa fala por si só não é de aterrorizar o povo de tradição, eu não sei o que ele precisa fazer. Ou a gente vai para uma guerra civil, ou a gente vai para a política. São duas formas hoje, do jeito que está, que a gente pode mudar alguma coisa. Eu acho que eu conversei com o senhor e disse, eu vou dizer, eu também não sei nem se posso dizer isso, mas na minha casa... Fique à vontade, pode dizer. Na minha casa, se fizer, me deixa no chão para mim não me levantar. Depois eu arco com as consequências do que quem tiver. Mas se não me derrubar para mim não me levantar,
essa pessoa provavelmente não vai se levantar depois, se agredir o meu sagrado, se entrar no meu espaço litúrgico. Porque eu, de tradição, não entro em nenhum tipo de instituição religiosa profanar, agredir, mentir, demonizar aquela instituição. Por que a minha tem que ser assim? Nós temos que entender que o povo de santo, indiferente da sua vertente, que aí, por exemplo, no Norte e Nordeste, Terecô, almas, Candomblé, almas, Tambor de Minas, aqui em Porto Alegre é Batuque. Por que eu, visto branco, quer dizer que eu sou pacífico? Eu estou dizendo que eu visto branco porque eu sou da paz. Mas eu tenho me politizado sobre isso. Em nenhum momento eu sou de paz. Mas a minha fé me mostra que eu tenho que ser da paz. Que são dois mundos diferentes. Eu uso branco porque eu digo assim, eu te respeito, meu irmão, meu amigo, a tua forma de profetizar eu acho que é legal para ti. Mas eu não sou obrigado a aguentar desmandos da tua tradição. Nós estamos vendo aí, inclusive, em várias instituições, né? Nós já falamos aqui da Fundação Palmares, mas também a gente consegue observar na FUNAI, no IBAMA, né? E em outros institutos Chico Mendes, enfim, em outras instituições que têm a obrigação de preservar, né, os quilombolas, os povos originários, que são os verdadeiros donos do Brasil, que são os indígenas, as populações ribeirinhas, enfim, essas instituições elas foram literalmente desmanteladas e colocadas sempre a serviço de uma ótica fascista, de uma ótica neopentecostal, aonde toda e qualquer opinião contrária não deve existir. E eles fazem isso com uma tranquilidade, com uma... antigamente era aquela coisa disfarçada. Hoje em dia eles tomaram tanta propriedade e falam isso abertamente na TV, falam isso abertamente nos canais de rádio, enfim. O senhor acha que isso aí, essa força que eles têm de falar, de comentar, isso é devido justamente ao poder político que eles têm, não só na Câmara Legislativa dos municípios, dos estados e da federação, mas também pelo fato de ter o mandatário do Executivo Nacional a favor deles, ser deles? Só a fala do então representante máximo da nossa federação dizer que vai botar um ministro terrivelmente evangélico já se fala por si só, né? Então, essa liberdade de não ter barreiras públicas e políticas que eles estão fazendo isso. Quando o povo entender que isso foram eleitos muitos com os votos dos irmãos de Axé, eles vão entender que eles mesmos, os irmãos de Axé, foram contra toda a sua ancestralidade de luta, toda a sua ancestralidade. Porque hoje, o senhor pergunta em qualquer movimento, que não seja os movimentos sociais de luta e resistência, num grupo de conversa, quem foi Dandara, quem foi Zumbi, e tantos outros, ninguém sabe, pai. Eu tenho descoberto nessa vida política tanta coisa que foge da minha alçada porque nós não somos ensinados a buscar conhecimento. Eu vou lhe dar um exemplo, que nós, povo de santo, existe uma grande emissora, que eu acho que é a segunda ou a terceira maior emissora do Brasil, e ainda, graças aos orixás, não é a primeira, porque senão nós estaríamos mais ferrados ainda, que eles, depois da meia-noite, eles sistematicamente endemonizam, marginalizam, profanam a nossa fé, e durante o dia nós, comunidades tradicionais de terreiro, estamos com o canal ligado deles, dando ibope, porque gera renda, e quanto mais renda, mais dinheiro eles têm para nos agredir, para nos afrontar. Um dia desses, e eu vou dizer uma coisa assim, ó, eu não sou partidário do Lula,
Não sou. Não sou. Então, se alguém falar, ele está falando porque é partidário do Lula. Não sou partidário do Lula. Eles atacaram o Lula, dizendo que o Lula quer acabar com as igrejas evangélicas. O Lula foi o cara que mais deu liberdade para as igrejas evangélicas. Lógico, ele deu liberdade para as igrejas evangélicas, ele deu liberdade para o povo de santo, ele deu liberdade para a comunidade católica. Só que agora eles estão dizendo que o Lula, para o Lula não ganhar, eles estão dizendo que o cara vai fechar as igrejas evangélicas, botando medo em cima das pessoas. Isso é terrorismo ideológico, pai. E se continuar assim, o senhor vai ver, vai pegar um Wellington, um Pedro, um João da vida atravessado, invade, vai dar um quebra-pau, vai dar matança, só assim esse negócio vai parar. Então, o povo de santo, o povo de tradição tem que entender. Essa comunidade inteira que tem agredido, marginalizado, apedrejado, elas são sustentadas por um sistema político, ideológico, partidário, neopentecostal. Aqui na minha casa é proibido botar nessa emissora. Porque eu digo assim, porque na minha casa não vão ganhar dinheiro. Aí boto na primeira emissora, mas é que ela faz, mas ela dá liberdade para as comunidades tradicionais, que inclusive Carlinhos Brown está lá, com o seu Ojá, com sua boa guia, e o povo respeita. Os LGBTs nunca tiveram tanto espaço numa televisão brasileira. O movimento negro não é o que a gente queria, não é o suficiente por esse histórico de marginalização, mas é um começo. Só que o nosso povo prefere assistir aquele lá que dá tiro, pau e quebra-pau e sangue. Daqui a pouco a televisão está sangrando lá, dando dinheiro para as igrejas neopentecostais. Não sou nada contra, metade da minha família e eu os respeito, entendeu? Só que a gente precisa que o nosso ancestral, os nossos que morreram, que vieram antes de nós, também sejam respeitados. Então, só tem essa liberdade pelo mandatário e pelas políticas que eles vêm construindo há 20, 30 anos, que a gente sabe que vem ferozmente esse ano, inclusive com a não aceitação das eleições, caso perca, tem banalizado o Supremo Tribunal Federal, tem banalizado o TSE e ninguém tem feito nada. Parece que está todo mundo com as mãos amarradas. Mas se muda com política. Com certeza, eu penso que desde a época do movimento estudantil, eu penso o seguinte, que o Brasil já viveu período suficiente, né, nos anos de chumbo, aonde deu para todo brasileiro e toda brasileira ter a noção do que é, né, ter um ditador. Deu a noção para o nosso povo do que é você conversar com a pessoa e daqui 5, 10 minutos a pessoa entrar dentro de um camburão de polícia, do exército, do que fosse, e nunca mais você conseguir nem saber o que foi que aconteceu com a pessoa, né? Então, eu acho que a maioria do povo brasileiro é bom. A maioria do povo brasileiro pensa, sim, em respeitar o outro da mesma forma que gostaria de ser respeitado. E uma minoria, mas uma minoria perversa, uma minoria milionária, uma minoria que usa de todo o artifício que eles construíram em apenas 3 décadas, que é o artifício político, é a força do dinheiro, é a força, né, do sistema audiovisual, né, e também uma rede de rádios que eles construíram no país, e eles ganharam isso tudo por concessão pública, porque uma rádio, um canal de televisão, quem dá é o governo, é uma concessão pública, né? E eles conseguiram isso através da política e do dinheiro que eles conquistaram nesse tempo. E eles utilizam isso, sim, contra o nosso povo. E o nosso povo tem que parar de pensar
que vai ter, por exemplo, na figura de um deputado ou de uma deputada, de um senador, de uma senadora, de um governador, de uma governadora neopentecostal, vai ter ali uma pessoa amiga. Por que não vai? Não vai. O projeto deles de poder é nos destruir. Não existe como um neopentecostal abraçar com uma pessoa que seja LGBTQIA+, ou abraçar com uma pessoa de tradição, de matriz afro-brasileira, e dizer que ele é amigo, porque ele vai fazer justamente o contrário. Ele não vai ser amigo, não. Porque ele busca poder. Ele busca poder e busca destruir. Se a igreja dele prega justamente isso, o tempo inteiro tenta nos trazer um demônio que está lá na Bíblia, lá no hebreu aramaico, tenta trazer para cá, tenta jogar em cima das nossas costas. Que a gente nem sabe quem é. A gente nem sabe, porque eles costumam falar de uma coisa que realmente, né, para nós não tem significado. Não existe essa personificação do mal, esse ser maligno que anda atrás de almas e etc e tal. Então o nosso povo tem que se pensar. Outro dia desses eu tive uma coisa assim que eu até parei um pouco para poder analisar, aonde uma criança virou para mim e falou assim: vocês que seguem o diabo, vocês têm culto na quaresma? Ao mesmo tempo que é engraçado, é triste. Eu virei e falei assim: olha, para começar, eu não sou satanista. E até respeito, porque no Brasil tem satanismo, sim. E bastante. Respeito quem seja satanista, né? Eu não sou, mas eu respeito. E nós não temos nada a ver com a quaresma. Eu respeito o cristão, apesar que a maioria dos cristãos neopentecostais não nos respeitam. Eu respeito o cristão, e para eles que fazem e que têm sim a quaresma, tudo bem, tudo ótimo. No meu caso, eu não tenho e não vejo problema para quem tem. Agora, eles querem impor uma prática que é deles, uma situação que é deles, uma crença e uma fé que é deles, e não respeitam a fé do outro. Então, isso é muito grave. E o pior, além de não respeitar, eles começam, sim, a nos atacar, e nos atacar fisicamente. Agora, é igual o senhor falou, eu vejo o Brasil já vivendo uma guerra santa, uma guerra religiosa. Só que não se alertou-se muito para isso, porque o nosso povo de tradição afro-brasileira, é um povo que é pacífico por natureza, mas até o dia que encontre um que vai virar e falar que não, e que vai ter o direito legal, inclusive, de defender a sua propriedade. E aí, a partir daí, nós teremos inúmeras tragédias banhadas em sangue. Pai Pedro, temos também aqui uma outra questão que eu gostaria da sua opinião, que é muito importante para mim, que é o sentido... nós vemos, né, e a gente viu várias lutas em relação a cotas nas universidades, em relação ao marco, né, temporal que os nossos povos originários tiveram que enfrentar no Supremo, em relação ao abate, né, religioso que nós, povos afro-brasileiros, tivemos que lutar também. Enfim, nesses últimos 3 anos aí foram várias situações que o nosso povo teve que lutar, e lutar com muita garra, e graças ao nosso criador, a Eledumar e a Zambi, né, nós tivemos êxito no Supremo Tribunal Federal. Porém, nos municípios e nos estados, vários administradores públicos, tanto prefeitos como governadores, insistiram e insistem a toda semana tentar criar um projeto de lei para poder nos desrespeitar. O que o senhor acha que funcionaria para que nós acabássemos de vez com essas tentativas que são criminosas, né, de nos cessear? Eu acho que voltamos para a política de novo, pai.
E agora estava me lembrando que quando eu começo a falar sobre política, eu me exalto, porque eu acho que a gente precisa desse impacto para nós nos sentirmos, para nós darmos ouvido. Mas em relação a essa perseguição sobre o abate, né, sobre a sacralização, é muito simples, mas só que precisa de ajuda do povo. Nós precisamos um projeto de âmbito nacional que proíba qualquer projeto, e aí juridicamente eu não saberia dizer como montar esse projeto, mas um projeto nesse formato que nenhum projeto que penalize outra tradição pode ser gerada por outra religião. Vou dar um exemplo. Eu, como de tradição, não poderia fazer nenhum projeto que atacasse diretamente os dogmas de um católico, por exemplo. Por exemplo, proibir aqui a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, que é uma das maiores aqui do estado. Não posso fazer isso, porque é um costume deles. Então, um projeto de âmbito nacional que proíba qualquer movimento político segregador que prejudique outra forma de pensar. Acabaria com qualquer outro problema. Se fizesse isso daí, dissesse assim, mas isso aqui ataca a religião africana porque vai no abate, porque já foi sancionado pelo Supremo. A sacralização é legítima. Qual é que é o problema? Então tu está dizendo que tu não respeita as leis brasileiras. E se tu não respeita as leis brasileiras, tu tem que ser penalizado, é muito simples. Só que nós não temos fiscais, e os nossos fiscais seriam deputados, senadores, vereadores, para fazer essa fiscalização, que é essa perseguição em massa de tudo qualquer preceito que há dentro do povo de santo. Mas eu quero botar uma observação extremamente importante, Pai Wellington, e o senhor vai concordar comigo. Nesses últimos anos, e eu me incluo, mas de uma certa forma não, essa fábrica de pai de santo. Hoje, estava até vendo um documentário que não existe mais filho, só tem pai. Todo mundo me conhece, sabe que eu só abri minha terreira, minha mãe só está em casa porque meu pai faleceu. E tem gente que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, está com a casa aberta, um montão de filho, faz um montão de coisa, e não estou falando de quem faça. Eu sou responsável pela casa de Oxum e Iemanjá. Eu só estou dizendo assim, ó, que os próprios evangélicos, eles se apossam dessas imagens que é exposta em rede social, dessas brigas sociais que há no povo de santo, mostram para as comunidades dele, sabendo que dentro da nossa comunidade a gente não é unido. Então, eu acho que o primeiro passo, antes de fazer esse projeto de âmbito nacional, é nós tentarmos nos reorganizar dentro da tradição e marginalizar quem faz dentro da tradição exposição do sacro. Nós não podemos expor o sagrado. Eu sei que na casa de João manda João, na casa de Maria manda Maria. Mas quando a Maria faz coisas que afetam o Pedro, ela tem que responder para o Pedro. Porque a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida dos meus clientes, a estrutura da minha casa, ela corre perigo, nós colocando arma para a mão do nosso inimigo. E isso a gente tem feito, Pai, nos últimos 10 anos, diariamente. Expondo o sacro, expondo tudo. Fazendo a rede social um tribunal onde todo mundo é juiz, porque todo mundo tem uma forma de pensar. Então, eu acho que a banalização da nossa religião, a profanização do sacro, que está fazendo com que eles tenham força, e a gente só vai conseguir fazendo projetos de lei de âmbito nacional que sirva como um calço de segurança jurídica para que eles não façam nenhum movimento, inclusive municipal, de projetos de lei contra o nosso povo. Pai Pedro, infelizmente o que é bom dura pouco, né? Eu gostaria de agradecer ao senhor, né, pelas suas palavras, as suas considerações. O senhor, com certeza,
nos abrilhantou, nos deu uma aula sobre representatividade, nos deu uma aula, inclusive o senhor citou 2 pontos que para mim foram assim fantásticos. O primeiro em relação ao nosso pensamento de que todos os que estão na direita são ruins. Não, mas a gente entende que o movimento que se faz na direita do Brasil é ruim, que é um movimento feito pela maioria dos que estão na direita, mas não quer dizer que seja a direita. Exatamente. Isso é muito importante, isso é muito importante. Poucas as vezes eu ouvi isso. Eu acho que é a 2ª ou 3ª vez que eu ouço isso. E isso é muito importante. E o segundo ponto que o senhor tocou, que eu acho que, infelizmente, fatalmente vai acontecer, e vai acontecer de uma forma rápida, inesperada, e quando a gente assustar, a gente vai ver nas redes sociais, é a questão de, infelizmente, nós termos derramamento de sangue nessas inúmeras invasões que estamos tendo pelo Brasil afora, esses inúmeros incêndios, esses ataques, enfim, vai chegar uma hora que eles vão invadir a casa desse ou daquele que não vai aceitar. E aí, para poder... eles sempre invadem em bando, né? E para poder se ter uma reação contra esse tipo de agressão, esse tipo de crime, vai ter, infelizmente, que ser ceifada vida. Infelizmente. Porque o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, não faz nada. E quando faz, ou finge que faz, nunca se descobre o culpado. E quando se descobre o culpado, nunca que se pune. Porque eu duvido que, se fosse um templo religioso de qualquer uma das outras religiões cristãs, né, se as autoridades não estariam aí combatendo, se não estaria jornalista falando, se não estaria 1001 congresso, se não estaria em todas as mídias, né, da nossa imprensa. Mas como é o nosso povo, ninguém fala nada, ninguém faz nada. É como se fosse uma situação onde eles são invisíveis mesmo. Então, uma hora, infelizmente, isso vai acontecer. Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Meu muito obrigado mais uma vez, a sua bênção, entendeu? Tudo de positivo. Um abraço forte para o povo do Rio Grande e para o senhor e todos os seus. Eu sei que o senhor é um guerreiro, é uma pessoa incansável, que está sempre presente, sempre quando é convocado nas câmaras, seja ela municipal, seja ela estadual, seja no mercado, né? O senhor defendeu, foi uma das pessoas que esteve lá, que fez essa movimentação, e que, como o senhor falou, deveria-se ter realmente um projeto de lei nacional para virar e falar: olha, o Supremo já julgou isso aqui, esse projeto de lei é inconstitucional e vocês não têm que estar toda semana em cada município diferente do Brasil apresentando esse tipo de projeto. Tinha que se ter isso, mas infelizmente, para se ter isso, tem que ter deputado federal e nós não temos. Um forte abraço ao senhor, as suas considerações finais, meu muito obrigado. Bom, essas considerações finais, elas poderiam durar a noite toda, porque precisa de agradecimento, né? Primeiro, agradeço ao Oxum, minha orixá que rege meu ori, por tudo que tem acontecido. Agradeço ao Pai Ogum por ter colocado pessoas importantes como o senhor na vida desse filho de Oxum. Eu acho que nós somos um elo. Dizer que o povo de Santo precisa entender que ele precisa de 2 coisas: representatividade e responsabilidade. Nós precisamos desses 2 pontos. Representatividade é que agora em novembro, outubro, ele vote em pessoas que tenham ori, que tenham orixá, que tenha um caboclo, que seja espírita, que seja de tradição, que seja um bandista, porque só assim o seu direito vai ser preservado. O movimento LGBTQIA+, ele tem que entender que ele tem que ser uma unidade. Ele não pode ser pulverizado como historicamente tem sido marginalizado.
Eu agradeço muito, muito a paciência, espero ter colocado de uma forma meio que sucinta o que eu penso sobre a política, sobre o povo de Santo. E o povo de Santo tem que entender, parem de dar ibope para emissoras que atacam o povo de Santo. E vocês, eu não vou falar o nome da emissora para não dar ibope. Toda a emissora que é chefiada, governada, mantida por uma determinada igreja, ela te persegue, ela me persegue, ela nos persegue. Não dê o seu dinheiro para esse tipo de instituição que só tem nos marginalizado, endemoniado, demonizado os nossos sacerdotes, os nossos orixás, coisas que nós não sabemos nem quem é. Então, mais uma vez, Pai Wellington, muito obrigado. Até uma próxima. E o que o senhor precisar, quando precisar, pode contar comigo. Axé, meu pai. Axé, Muito obrigado. Tchau.